Bom dia. Bom dia. E nós vamos recordar algumas passagens do Novo Testamento. E no Novo Testamento, nós vamos iniciar com uma passagem de Jesus, quando ele se encontra com um grupo de fariseus. É interessante a gente lembrar que os fariseus estavam constantemente ouvindo Jesus e sempre procurando deixar Jesus em condições de dificuldade, porque eles não aceitavam os ensinamentos que Jesus trazia. Eles não aceitavam que Jesus fosse o enviado de Deus, fosse o Messias. Por outro lado, os fariseus também esperavam que Jesus fosse realmente esse enviado de Deus, mas não na condição em que ele se encontrava, e sim que Jesus pudesse assumir o comando daquele povo e pudesse expulsar os romanos. Mas nesta passagem aqui, Jesus diz assim aos fariseus: eu vim a este mundo a juízo, a fim de que aqueles que não veem vejam, e aqueles que veem se tornem cegos. A nossa primeira passagem: eu vim a este mundo para juízo. Jesus não veio para julgar ninguém, mas Jesus veio a este mundo para que as pessoas pudessem aprender o que ele ensinava e essas pessoas pudessem fazer o juízo de suas ações. Elas pudessem realmente concluir que o que faziam contrariavam as leis de Deus. E ele diz assim: aqueles que não veem, vejam. Então, aqueles que procuravam Jesus, que ainda não tinham o conhecimento a respeito das leis de Deus ou das leis divinas, eles pudessem saber a esse respeito, pudessem compreender os ensinamentos que Jesus trazia. Mas ele diz mais também: aqueles que veem se tornem cegos. Isso aqui ele falava diretamente aos fariseus, que os fariseus se julgavam criaturas privilegiadas. Fariseus julgavam ter um conhecimento maior do que as outras pessoas. Eles viam as outras pessoas como pessoas de segunda classe, que não tinham o conhecimento que eles tinham, não tinham a proteção do mundo espiritual que eles possuíam. Então Jesus diz para eles assim: aqueles que veem se tornem cegos. E aí os fariseus perguntam a Jesus: mas isso aí você está falando para nós? Você está dizendo que nós somos cegos? E Jesus responde assim para eles: se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado. Ou seja, se eles realmente tivessem um conhecimento, eles teriam um pecado maior, porque aquele que tem mais conhecimento deve errar menos. Então ele completa dizendo que, na realidade, como eles tinham esse conhecimento, então o pecado permanecia entre eles. Mas nós nos lembramos que Jesus ele tinha uma preocupação muito grande com as pessoas. E essa preocupação, a gente até fica imaginando, seria com aqueles que conheciam o seu Evangelho? Ou essa preocupação é com aqueles que não conheciam o seu Evangelho? Aí eu vou contar uma historinha para vocês. É uma história bastante conhecida e ela está no livro A Vida Escreve. É uma psicografia do Chico, e o espírito que escreveu esse pequeno conto se chama Hilário Silva. E Hilário Silva nos conta, nesta passagem, essa pequena história em que envolve Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo, ele viveu entre o ano 1880 e 1918. Ele faleceu com 38 anos de idade. Ele morava na cidade de Sacramento, em Minas Gerais. Ele era professor e era também prático de farmácia. Mas entre suas mediunidades se destacava a mediunidade de desdobramento. Então, era comum Eurípides, mesmo dando aula ou na sua casa na farmácia, ele deixar o seu corpo material e ele, em espírito, ir para o mundo espiritual.
onde ele conversava com as pessoas, onde ele atendia pessoas necessitadas, ou seja, onde ele fazia muita coisa. E nesse dia, ele estava ali na sua casa e os espíritos vieram buscá-lo. O seu corpo ficou onde estava e ele foi levado em corpo espiritual para o mundo dos espíritos. Ele conta que o tempo que demorou essa viagem não foi assim muito longo, mas quando chegaram, Eurípides começa a observar a sua volta e realmente era muito bonito o local onde ele se encontrava. Era tudo de uma beleza extraordinária. E ele ficou passeando por ali, vendo aquelas belezas, as flores, tudo muito bonito. Mas de repente ele viu que tinha uma pedra e tinha alguém sentado sobre essa pedra. E ele se aproxima da pessoa, mas quando ele se aproxima, ele observa que ele está chegando por trás da pessoa. Então ele contorna na pedra e quando ele chega à frente dessa pessoa, ele vê que quem estava ali era Jesus. Ele se aproxima. E quando ele está bem próximo, ele percebe que Jesus está chorando. Jesus estava chorando. Então ele se aproxima e pergunta: mestre, por que choras? Jesus não responde. E aí ele pergunta: choras pelos que não conhecem o seu evangelho? E Jesus responde: não, Eurípides. Eu não choro pelos que não conhecem meus ensinamentos. Eu choro por aqueles que conhecem meus ensinamentos. Conhecem, mas não os praticam. Então esta passagem realmente é uma passagem assim que a gente se lembra e que nos mostra a oportunidade de não fazer Jesus chorar. Mas, certo dia, Jesus está na cidade de Nazaré. Ele ainda não tinha começado a sua missão e ele está conversando com algumas pessoas, alguns jovens. E ele, em determinado momento, ele diz assim para aqueles jovens: ainda não é chegado o meu tempo, mas o tempo de vocês está pronto. Ainda não é chegado o meu tempo, mas o tempo de vocês está pronto. Com quem estava conversando Jesus? Jesus estava conversando com seus meio-irmãos. Ele estava na sua casa na cidade de Nazaré. E Jesus tinha alguns meio-irmãos, ou seja, pessoas que eram filhos de José e não eram filhos de Maria. Quando José se casou com Maria, José já tinha alguns filhos pequenos. E depois é que nasceu Jesus, filho de Maria, e ele viveu ali com seus meio-irmãos. Os seus meio-irmãos, é claro que eles conheciam Jesus. Eles sabiam que Jesus era enviado de Deus. Eles notavam a superioridade, notavam o conhecimento de Jesus, e eles viviam dizendo a Jesus: você tem que levar esse conhecimento, você tem que fazer alguma coisa. Você fica aqui em Nazaré todo mundo te conhece, sabe que você realmente é uma pessoa extraordinária, mas quando é que você vai sair com a gente? Nós queremos ir em Jerusalém. Eles queriam ir na festa do tabernáculo. É uma festa que ocorre no final de setembro, começo de outubro, em que aquelas pessoas se lembram do tempo em que o povo hebreu saiu do Egito e ficou perambulando pelo deserto. Nessa época eles montavam tendas, montavam cabanas e moravam nessas tendas, nessas cabanas. Eram sempre uma morada provisória. E essa festa dos tabernáculos relembrava esse tempo, e em Jerusalém o povo montava barracas, principalmente ao redor da cidade, e passava uma semana morando nessas barracas. Era uma festa, o povo gostava muito. E os irmãos de Jesus queriam ir para a festa, mas queriam levar Jesus. E Jesus, então, foi daí que saiu esta resposta de Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o tempo de vocês já está pronto. Mas por que não era chegado o tempo de Jesus? Jesus tinha uma data prevista, um tempo para ele começar a sua missão. Ainda não era chegado a hora. E Jesus sabia também que a sua missão não era em Nazaré. A sua missão era lá em Cafarnaum. Os irmãos já tinham começado a sua programação reencarnatória há muito tempo. Jesus esperava um momento em que
o mundo espiritual iria lhe ordenar o início da sua missão. Ainda não era chegado o seu tempo. E a gente às vezes fica lembrando, né? Jesus tinha um compromisso com o mundo espiritual, tinha um compromisso com Deus. O seu tempo pertencia a Deus. E ele esperava o início de sua missão. Quando iria começar a sua missão? Nós também temos um compromisso com Deus. Nós, quando saímos do mundo espiritual para a nossa programação reencarnatória, nós trouxemos uma missão. Todos nós. Infelizmente, nos esquecemos dessa missão e existem pessoas que acham que o tempo é totalmente dela. O nosso tempo também é de Deus e nós precisamos nos lembrar dessa situação. Precisamos nos lembrar também que os espíritos elevados, eles têm uma programação reencarnatória em detalhes. Em detalhes. Imagine como seria a programação reencarnatória de Jesus. Previsto todos os detalhes. Espíritos mais inferiores têm uma programação reencarnatória e não é em detalhes, é em linhas gerais. E mesmo em linhas gerais, os amigos espirituais dizem que nós não cumprimos com a nossa programação reencarnatória totalmente. Muitas criaturas retornam ao mundo espiritual antes do tempo, principalmente porque não cuidam do corpo material. Eu tenho duas historinhas a respeito de pessoas que passaram do tempo de permanecer aqui no mundo material, pessoas que tiveram uma prorrogação de sua permanência no nosso mundo. Uma eu já contei várias vezes, já contei inclusive aqui, mas uma outra eu ainda não contei aqui, eu vou contar agora. E essa é uma história, aconteceu. Eu era jovem e conhecia esse personagem. A minha mãe, ela ia na casa espírita, ela frequentava, meus irmãos, eu, e na casa espírita ela participava da reunião mediúnica. E naquela época, a reunião mediúnica tinha duas pessoas que cuidavam da reunião mediúnica. As outras cuidavam do centro, tinha um albergue, tinha creche, tinha muita coisa. Mas só duas pessoas cuidavam da reunião mediúnica. E as duas pessoas tinham o mesmo nome, as duas se chamavam Manuel. Um era grandão, pelo menos ali entre os jovens que fazia o estudo do Evangelho, da evangelização, nós chamávamos ele de Manuelzão, porque ele era grandão. E o outro Manuelzinho, porque era pequenininho. Mas o seu Manuelzão, ele foi transferido. Ele era funcionário da Companhia Telefônica Brasileira e foi transferido. E ficou o seu Manuelzinho. Seu Manuelzinho já era idoso, bem idoso, e ele cuidava daquele grupo mediúnico. E a minha mãe frequentava esse grupo. Mas o tempo foi passando, seu Manuelzinho já estava em idade avançada, o centro ficava longe ali do centro da cidade, ele ia de a pé, e ele ficou doente. Certo dia o seu Manuelzinho ficou muito doente, faltou uma semana, faltou mais uma semana, e aquele grupo, é claro, tinha dificuldade. O dirigente faltou uma vez, faltou duas. Então, numa das reuniões, perguntaram ao dirigente espiritual sobre a saúde do seu Manuelzinho. E o dirigente respondeu: olha, o seu Manuelzinho, ele já deveria ter retornado ao mundo espiritual. Já deveria. Mas o substituto do seu Manuelzinho, ele mudou a programação reencarnatória. Ele nem é espírita mais. Estava tudo pronto para ele chegar e assumir o grupo mediúnico. E ele nem vem. Então, nós estamos programando um substituto para o Manuelzinho. Quando esse substituto estiver pronto, ele assume. E foi o que realmente aconteceu. Não demorou muito, o substituto da casa espírita assumiu aquelas atividades. Então, esse seu Manuelzinho, ele foi um personagem que passou um pouquinho do tempo, né? Mas certo dia, Jesus, ele estava ali no Vale do Tábiga e ocorreu esta passagem aqui. Despedida a multidão, Jesus subiu ao monte a fim de orar. E chegada a tarde, estava ali só. Bem,
Nos lembramos que Jesus, quando começou a sua missão na cidade de Cafarnaum, ele falava na sinagoga aos sábados. Mas a sinagoga era o templo ou a igreja do povo judeu. Ali na sinagoga cabia 200 e poucas pessoas. Mas Jesus, à medida que ele foi ficando conhecido, o seu público foi se tornando cada vez maior. Não tinha mais condição dele falar na sinagoga. Era muita gente. Aí Jesus ia para o lago, ele tomava um barco, se afastava uns 5 metros da margem do lago e aquele povo ficava às margens. E dali Jesus conversava com aquele povo. Mas com o passar do tempo, até mesmo essa situação ficou pequena. Era muita gente. Então Jesus ele ia até o vale do Tábiga, subia no morro que tem ali no vale, e as pessoas se assentavam ao pé do morro. O vale do Tábiga fica entre a cidade de Cafarnaum e Magdala. As pessoas poderiam ir andando de Cafarnaum até o vale do Tábiga ou ir de barco. E Jesus, aquele dia, ele ia para o vale do Tábiga. Mas quando eles chegam na beira do lago, muita gente que estava caminhando em direção ao vale. E Jesus conversa com os apóstolos: se nós formos andando com esse povo, nós não vamos chegar. Porque nós vamos ter que parar para atender as pessoas, para conversar. Então vamos de barco. E eles foram de barco. À medida que o barco ia descendo, as pessoas iam caminhando pela margem, mas eles olhavam Jesus, conheciam Jesus, banavam a mão. Era uma festa. E Jesus chegou até o vale do Tábiga, subiu até uma determinada altura ali no monte, e as pessoas se colocaram ao pé do morro, ao pé do monte. E Jesus conversou com aquelas pessoas. Jesus fez alguns milagres, Jesus consolou a muitas pessoas, e depois Jesus trouxe a sua mensagem. E quando ele termina, ele começa a notar: mas essas pessoas estão aqui, algumas desde ontem, outras estão aqui desde a manhã, não tomaram café, não almoçaram, e já era o meio da tarde. E Jesus então ele fez o que nós chamamos a multiplicação de pães e peixes. Ele resolveu alimentar aquela pessoa. E aquelas pessoas se alimentaram, e o tempo foi passando, mas à medida que aquele povo ia se alimentando, aquele povo ia embora, voltava para sua casa. E quando chegou de tardezinha, Jesus observou que a grande maioria já tinha ido embora. Restavam algumas pessoas ali, mas a maioria tinha ido embora. Então ele falou: agora é hora de eu fazer a minha oração, de eu agradecer a Deus. Então ele subiu mais um pouco pelo morro, subiu um pouco, encontrou um lugar tranquilo e ele ficou ali fazendo suas orações. E aquele povo lá embaixo acabou indo embora. E já era tardezinha, quase noite, só os apóstolos que estavam ali. E eles começaram a procurar Jesus. E procuravam Jesus, não encontraram Jesus, e chegaram à conclusão que Jesus deve ter ido embora com alguém. E, conversando com alguém, ele acabou retornando para Cafarnaum. Então nós também vamos para Cafarnaum, que a noite está chegando, e eles tinham medo de adentrar o lago durante a noite. Então eles saíram, foram em direção ao barco. É o momento em que Jesus está descendo. Então quando Jesus chega ao pé do morro, ele percebe: mas o barco está indo embora. Então ele foi em direção ao barco. Já estava escurecendo, já estava escuro, e o barco já tinha começado a sair, já estava caminhando, já estava tomando direção de Cafarnaum. E Jesus foi caminhando ao barco, e quando ele chega à beira do lago, ele continua caminhando em direção ao barco, mas andando sobre as águas. Ele foi andando sobre as águas. E o pessoal do barco aí viram ao longe, eles não conseguiam distinguir quem é que estava caminhando em direção ao barco, porque era de noite já era de noite. Mas eles viam aquele vulto branco, principalmente porque a roupa que aquele pessoal usava era uma túnica branca. E eles viam aquela túnica branca se aproximando do barco, e eles ficaram com medo, não sabiam o que era, andando sobre as águas. E Pedro então vem até a murada do barco e diz: Senhor, se és tu,
manda que eu possa ir ao teu encontro, andando sobre as águas também. E Jesus, então, ele se mostrou, fez se conhecer e falou para o Pedro: vem, Pedro, vem ao meu encontro. E Pedro desceu do barco e começou a caminhar sobre as águas em direção a Jesus. Mas estava ventando também. Além de estar escuro, também estava ventando. E o vento era muito forte. E Pedro, quando sentiu aquele vento, ele afundou. Ele perdeu o controle e ele afundou. E quando ele afundou, é claro que ele sabia nadar, mas ele se afundou e se perdeu um pouco. E ele pediu ajuda a Jesus. E Jesus foi lá e tirou Pedro da água. E disse assim para Pedro: homem de pouca fé, por que duvidaste? Então esta passagem aqui nos mostra que realmente, se nós duvidarmos, nós também não vamos conseguir muita coisa. Mas certo dia, Jesus contou a parábola dos talentos. E a parábola dos talentos, ela termina com Jesus deixando um ensinamento a respeito daquela parábola. E Jesus diz assim no final da parábola: porque aquele que tem, se dará, mas aquele que não tem, até o que ele tem lhe será tirado. E nós lemos essa passagem, puxa vida, que coisa interessante, né? Aquele que tem, você ainda dá alguma coisa. Aquele que não tem, até o pouco que ele tem, você ainda tira. Aquele que tem é aquele que tem o conhecimento, aquele que está aberto a todos os ensinamentos, aquele que tem uma disposição enorme para entender, para conhecer, para praticar. Então essas pessoas buscavam Jesus e recebiam todos os ensinamentos possíveis. Jesus estava sempre trazendo ensinamento àquelas pessoas, e cada vez que elas procuravam Jesus, elas cresciam um pouco, elas tinham mais conhecimento. E tinha aqueles que achavam que tinham conhecimento. Isso aqui eram os fariseus principalmente. Achavam que já tinham conhecimento muito grande e que não precisavam de nenhum conhecimento a mais. Então o que faziam essas pessoas? Quando procuravam Jesus, na maioria das vezes era para zombar de Jesus. Então essas pessoas estavam totalmente fechadas para os ensinamentos que Jesus trazia. Então aquela pouca situação que eles tinham, aquele pouco conhecimento que eles ainda tinham, não servia para coisa nenhuma, não servia para nada. Então eles tinham o coração tão endurecido que o pouco conhecimento se tornava inútil. Então nos lembramos que quando Jesus diz esta passagem aqui, esse ensinamento, é para nos lembrar que nós precisamos crescer, nós precisamos aprender o máximo possível. Nós temos dois caminhos de aprendizado: o aprendizado no campo intelectual, o aprendizado no campo moral. O que vai definir a nossa situação quando retornarmos ao mundo do Espírito é exatamente o nosso crescimento no campo intelectual, ou melhor, no campo moral. Define nossa posição. O que aprendemos, o que crescemos, o que evoluímos no campo moral. Tá bom, pessoal? Esta passagem aqui está na primeira carta de Paulo aos Coríntios. E Paulo escreve assim aos Coríntios: se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Paulo está dizendo, ou está escrevendo, que naquela época tinha muito conhecimento, muitas coisas novas estavam surgindo, e as pessoas achavam que dominavam aqueles conhecimentos, quando na verdade não dominavam coisa nenhuma, fazia tudo errado. E aí nos lembramos que o mundo espiritual está constantemente nos mandando ensinamentos, nos mandamos o que nós chamamos de invenções, descobertas, constantemente. É claro que muitas invenções, muitas descobertas, está na mão de poucas pessoas, está na mão de poucos países que quer vender essa descoberta. Mas algumas outras, realmente, todo mundo tem conhecimento
Mas o que Paulo diz é que as pessoas fazem pouco desse conhecimento. As pessoas não sabem como utilizar totalmente o que o mundo espiritual coloca à nossa disposição. Quando eu li esta passagem aqui, vocês sabem do que eu me lembrei? Tanta coisa para lembrar, né? Eu me lembrei da dinamite. Dinamite, quando ela foi descoberta, foi extraordinário. O pessoal começou a construir pontes, começou a construir estradas de rodagem, ferrovias, minas. Foi tudo muito mais fácil, porque com a dinamite eles quebravam as pedras e abriam caminhos. Dinamite foi uma descoberta extraordinária. E hoje, quando é que a gente escuta falar da dinamite? Quando a gente vê na televisão que alguém destruiu um caixa eletrônico, usava dinamite. Mas o automóvel, todo mundo quer um automóvel novo. Hoje em dia você sai na rua, dependendo de onde você vai, é um trânsito muito grande. O automóvel é o meio de transporte mais utilizado. Mas o automóvel é também o maior assassino dos nossos tempos. O grande assassino dos nossos tempos é o automóvel. Muitas pessoas não sabem utilizar corretamente o automóvel e provocam desastres que tiram a vida de tantas outras criaturas. Mas eu me lembro de um fato interessante, que uns 40 anos atrás, 45, eu ainda exercia a minha atividade profissional, e nós tinha que confeccionar um monte de ficha, e essas fichas o pessoal falava assim, isso aqui é ficha para o computador. Década de 70, você não via um computador. O computador era enorme, mas a gente fazia as fichas e é computador, só isso. Mas certo dia alguém resolveu reunir as pessoas que trabalhavam com esse material e veio um professor da USP para nos falar a respeito do computador. Então ele veio. Para que servia aquela ficha e outras fichas e outros materiais? Para que servia o computador? Ele ficou umas 2 horas falando do computador. E quando ele terminou, ele só disse 2 coisas a respeito do computador. Olha, o computador é a ferramenta do futuro. No próximo século, século XXI, esse que nós estamos, quem não conhecer computador vai ter dificuldade para arrumar emprego. O computador vai ser a base de todo mundo. Tudo vai funcionar dependendo do computador. E aí a gente fica lembrando, né? Isso já está acontecendo e faz tempo. O mundo todo, ele gira ao redor do computador. Tudo depende do computador. Foi a primeira profecia desse professor, mas ele fez uma segunda. O grande vício do futuro se chama computador. Hoje, o que nós percebemos é que isso também está acontecendo. Todo mundo tem um pequeno computador que carrega com ele, né? O celular. O celular é um vício terrível. A gente vê que determinadas pessoas até se preocupam muito quando as crianças passam o dia inteiro com o celular. Bem, é claro que o celular é uma ferramenta extraordinária, é muito bom o celular, mas muitas pessoas não sabem usar o celular como deveriam. Nos lembramos também de um personagem muito conhecido de todos nós, Santos Dumont. Santos Dumont, com outras pessoas, eles inventaram um avião. Um avião, nossa, começo do século passado, avião era uma coisa, as pessoas nem imaginavam a grande utilidade do avião. Mas se inventou o avião. Mas não demorou muito. E esse avião se transformou numa arma de guerra. Ele não era só para levar pessoas de um local a outro. O pessoal botava um monte de bomba dentro do avião, subia com o avião e jogava essa bomba do pessoal lá embaixo. E isso era feito no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Então, em 1932, Santos Dumont estava na cidade de Guarujá, no estado de São Paulo. E no dia anterior, era a época da Revolução Constitucionalista, e as tropas federais saíram com esses aviões e jogavam bomba no pessoal lá de baixo. E o jornal
publicou em manchete o que estava acontecendo. Santos Dumont, quando leu aquilo, falou: meu Deus, o avião que foi tão difícil inventar esse avião, agora é uma arma de guerra. Santos Dumont acabou se suicidando. Ele ficou tão magoado que ele acabou se suicidando. É claro que existem outras pessoas que fizeram coisas muito boas, tinham conhecimento e realmente foram extraordinárias. E eu lembro de um personagem que se chamava William Crookes. William Crookes, ele foi o prêmio Nobel de Química, mas o William Crookes ele era inglês. E os ensinamentos a respeito da doutrina espírita, elas começavam a percorrer o mundo conhecido. E chegou lá na Europa, Inglaterra, todo aquele lado. E a academia inglesa chamou William Crookes, que era um pesquisador famoso, um pesquisador conhecido, e ele recebeu a missão de pesquisar os ensinamentos que a doutrina espírita trazia. E ele começou a pesquisar esses ensinamentos. E ele chegou à conclusão que ele tinha que provar, primeiro, existia espírito do outro lado. Era a primeira coisa que ele tinha que provar, existência de espíritos. Mas ele tinha que provar mais uma, existência de médiuns, pessoas que entravam em contato com esses espíritos. E ele tinha que provar que existia a mediunidade. Poxa, essa aí são 3 coisas que eu tenho que mostrar, eu tenho que descobrir. E ele começou a estudar. E ele tinha vários médiuns que trabalhavam com ele. Entre esses médiuns se destaca Florence Cook. Bem, não demorou muito, William Crookes ele mostrou que realmente existe espíritos, existe a mediunidade e existem médiuns. Mas por que de repente ficou tão importante essas descobertas na mão de William Crookes? Porque outros pesquisadores da época tinham chegado à mesma conclusão, mas não tiveram a coragem de afirmar essa realidade. Eles não queriam se indispor por ninguém, então eles preferiam ficar quietos. O William Crookes não. Ele publicou livros, fotografias, ou seja, ele se expôs perante os pesquisadores da época ao confirmar a doutrina espírita. Então, por causa disso, William Crookes foi essa pessoa extraordinária que passou pelo nosso mundo. E para quem nós espíritas devemos muito. Mas, certo dia, Jesus disse a seguinte frase: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. Nos lembramos que naquela região toda se criavam ovelhas. Não era a região onde o pessoal criava gado, não. Criavam-se ovelhas. E pequenos criadores em quase todas as cidades. Não tinham grandes criadores. A ovelha ela tinha uma determinada situação em que pequenos rebanhos eram comandadas por um pastor. Então aquele pastor comandava um pequeno rebanho, outro pastor um pequeno rebanho. Então uma cidade pequena, ela tinha vários pequenos rebanhos. Durante a noite, esses pastores traziam as ovelhas para a cidade, e na cidade tinha o que nós chamamos de aprisco, ou de redil. Podemos traduzir isso também, local de pernoite das ovelhas, ou curral. Então, cada pastor trazia suas ovelhas, o curral era muito grande, e punha as ovelhas para dentro do curral. Então, tinha ali 10 pastores, 10 pequenos rebanhos, e ali se misturava tudo. E quando chegava o outro dia da manhã, cada pastor vinha buscar o seu rebanho. Durante a noite, ficava alguém tomando conta do redil, tomando conta do rebanho, para evitar roubo, evitar que outros animais adentrassem o redil. Mas como é que esses pastores conheciam suas ovelhas? Os pastores conheciam suas ovelhas e as ovelhas conheciam os seus pastores. Mas era só o pastor chegar e conversar um pouquinho, chamar suas ovelhas, que as ovelhas conheciam a sua voz.
Então as ovelhas acompanhavam o pastor. Olha que coisa interessante. Cada grupo de ovelhas, elas saíam do meio daquele monte de ovelhas e vinham de encontro ao seu pastor. E cada pastor levava a sua ovelha. E para onde ia o pastor, tinha um local onde o pastor se colocava e ele conseguia olhar todas as ovelhas. E esse local ele chamava a porta do pastor. O pastor ficava então nessa região que eles chamavam de porta. Dali ele via as ovelhas e as ovelhas não se afastavam desse pastor. É exatamente por isso que Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. O pastor, Jesus, as ovelhas, todos nós. E Jesus se encontra na porta, olhando para nós, tomando conta de nós. E quando nós formos para o mundo espiritual, realmente nós temos que passar por essa porta. O caminho até o mundo espiritual passa por essa porta. Mas tem uma frase, e essa frase, sabe que é uma frase bem simplesinha, mas eu me preocupei com essa frase. Diz assim a frase: e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Simplesinha, né? Acontece que eu tenho na minha casa uma Bíblia daquelas antigas, mas tem o Novo Testamento, que é uma publicação mais moderna. Um diz assim: confirma teus irmãos, e a outra diz assim: confirma aos teus irmãos. Essa frase, elas têm significado totalmente diferente. Não é a mesma coisa. E eu falo: pô, mas qual dessas que vale, né? É claro que não foi difícil chegar a essa conclusão. Confirma aos teus irmãos quer dizer avisa aos teus irmãos, confirma aos teus irmãos, é uma coisa. Confirma teus irmãos, sem a palavrinha aos, quer dizer fortalece, auxilia, ampara. Então eu fiquei com essa. Mas eu já sei que essas dois evangelhos que eu tenho em casa, eu preciso tomar cuidado, que não são assim, pelo menos um deles não é tão confiável como a gente imagina, né? Mas Jesus disse essa frase para Pedro: tu, quando te converteres. Mas peraí, Pedro ainda não estava convertido? Não estava. Existe uma diferença entre acreditar e converter-se. Pedro acreditava, mas a conversão de Pedro ainda não tinha acontecido. Nos lembramos que Pedro era dos apóstolos o mais ativo. Jesus morava na casa de Pedro. Jesus morou com Pedro 3 anos. Jesus se levantava de manhã quando Pedro ia para a pesca, Jesus ia junto. Almoçava junto. Passava grande parte da vida dele na casa de Pedro. Então conversaram muito. Mas Pedro acreditava em Jesus, convertido ainda não. Convertido, Maria Madalena sim. Seu primeiro encontro com Jesus e Maria Madalena se modificou completamente, se converteu totalmente, não só acreditava. Paulo de Tarso, quando encontrou Jesus às portas de Damasco, ele também se converteu. Pedro, ainda não. Tanto é que quando Jesus foi preso, Pedro trazia uma espada na cintura. Para que servia a espada? Era um instrumento de defesa. Pedro partiu para cima das pessoas que estavam prendendo Jesus. Cortou a orelha de um dos guardas. Pedro ainda naquela noite foi até a casa do sumo sacerdote e negou Jesus 3 vezes. Então ele ainda não estava convertido. Ele se converteu mais tarde. Quando é que ele se converteu? Quando ele passou a trabalhar para o próximo, na casa do caminho. Quando Jesus retorna ao mundo espiritual e ele teve que assumir uma posição. Ou ele não fazia nada ou ele assumia. E ele assumiu. Pedro passou a frequentar o templo de Jerusalém, passou a trazer para aquele povo o que ele tinha aprendido com Jesus. Para isso ele teve que fazer sacrifícios pessoais muito grandes. Então Pedro se converteu. Ele passou a amparar os outros apóstolos, passou a auxiliar os outros apóstolos. Então, quando nós lemos esta passagem aqui, nós vemos que Jesus realmente, ele passou esse ensinamento
a Pedro. Ele falava para Pedro: ó, quando você se converter, você ampara, você auxilia, você orienta os outros apóstolos. Tá bom, pessoal? O nosso tempo já foi. Muito obrigado pela atenção, hein?